O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa tem deixado muita gente de queixo caído. Informações que começaram a circular nos corredores internos do clube indicam que algo grandioso está prestes a acontecer. Algo que pode mudar completamente o rumo do Cruzeiro para as próximas temporadas. Dentro da diretoria, há um clima de total concentração. E quem sabe o que está por vir garante. O torcedor vai se surpreender com o que o técnico Leonardo Jardim está tramando, observando de longe, mas com olhos de águia. O Cruzeiro, que já vem se consolidando novamente entre os gigantes da Série A, parece prestes a dar um passo ainda maior, um passo que envolve juventude, talento e estratégia no mais alto nível. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para não perder nada do que está prestes a ser revelado. Isso porque o que acontece agora com o Cruzeiro não é apenas uma movimentação de mercado, é uma reconstrução silenciosa, meticulosamente orquestrada e que vai muito além de simples contratações. É sobre o futuro do time, sobre o que Leonardo Jardim está vendo de longe, com atenção total, enquanto 3 jovens promessas do Cruzeiro brilham sob o sol escaldante de Doha, no Catar. Agora vamos continuar com a notícia. Nas conversas que ocorrem na Toca, a palavra-chave é paciência. Mas essa paciência não é sinônimo de lentidão, e sim de estratégia. Leonardo Jardim, um técnico conhecido por sua visão detalhista, está acompanhando cada movimento, cada passe, cada sprint de 3 garotos que podem se tornar o novo alicerce do Cruzeiro. São jovens que ainda vestem a camisa da seleção sub-17, mas que muito em breve podem desembarcar em Belo Horizonte prontos para vestir o manto azul estrelado com uma responsabilidade gigante. O curioso é que, enquanto o Cruzeiro planeja seus próximos passos no mercado, Jardim parece ter encontrado no Catar o que muitos clubes passam anos procurando: a mistura perfeita entre talento, disciplina e DNA celeste. E é exatamente aqui que começa a grande revelação. O técnico Leonardo Jardim observa atentamente o desempenho de 3 promessas das categorias de base do Cruzeiro, que estão representando o Brasil na Copa do Mundo Sub-17. Em Doha, capital do Catar, Vitor Hugo, Felipe Moraes e Pietro Tavares estão chamando a atenção de todos os olhares, inclusive dos olheiros europeus. O zagueiro que joga com a maturidade de um veterano, o meia cerebral que dita o ritmo como um maestro e o atacante que tem faro de gol e presença diária como poucos da sua idade. Jardim não apenas acompanha, mas também planeja o retorno desses meninos como quem molda peças preciosas para um futuro imediato no elenco principal da Raposa. Desde que o Mundial começou, os 3 garotos têm sido motivo de orgulho dentro da Toca da Raposa. O zagueiro Vitor Hugo, com apenas 17 anos, já é visto internamente como um novo pilar defensivo. Felipe Moraes, o meia, vem encantando até analistas internacionais pela frieza e precisão nos passes. E Pietro Tavares, atacante rápido e inteligente, tem sido a arma secreta do Brasil saindo do banco. Enquanto muitos ainda os veem como promessas, Leonardo Jardim enxerga mais. Ele vê soluções. E o mais impressionante é que o trio está a um passo de retornar ao Brasil com uma bagagem que poucos jovens conseguem ter tão cedo: a de disputar uma Copa do Mundo Sub-17, defender a camisa da seleção e chamar a atenção do próprio treinador do Cruzeiro. O Brasil, sob o comando do técnico Dudu Patetucci, tem feito bonito. A seleção goleou o Honduras por 7-0, 7-0. Atropelou a Indonésia por 4-0, 4-0. E garantiu vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência. Para o Cruzeiro, cada gol e cada vitória da seleção são mais do que motivos de orgulho. São um espelho do investimento que o clube tem feito em sua base. Pedro Lourenço,
dono da SAF, já deixou claro em reuniões internas que quer transformar o Cruzeiro em referência nacional na formação de atletas. E o desempenho desses meninos parece ser o primeiro fruto maduro dessa nova era. O calendário da Copa Sub-17 é intenso, e caso o Brasil avance até a final, marcada para o dia 27 de novembro, o trio celeste permanecerá no Catar até lá. E é exatamente isso que Leonardo Jardim observa, com um olhar misto de expectativa e estratégia. Ele sabe que, quando esses jovens retornarem, não virão apenas com a experiência de uma competição mundial, mas com um novo tipo de mentalidade, uma que pode ser aproveitada imediatamente na equipe principal. O planejamento do Cruzeiro já inclui a integração gradual desses meninos, e isso deve acontecer ainda no fim de 2025. Mas o que mais tem chamado a atenção é a maneira como Leonardo Jardim tem lidado com esse processo. Discreto, ele prefere acompanhar à distância, sem interferir diretamente, mas repassando relatórios diários à comissão técnica do Cruzeiro. De Belo Horizonte ao Catar, a conexão é constante. O técnico sabe que não basta apenas ter bons jovens, é preciso lapidá-los no momento certo. E esse momento parece estar se aproximando. Enquanto isso, dentro da Toca da Raposa, a expectativa cresce. Funcionários, treinadores e até veteranos do elenco principal já comentam entre si sobre o retorno da trinca do Catar. Alguns dizem que nunca houve uma geração tão promissora na base cruzeirense desde a era de grandes nomes que despontaram na década passada. Outros mais cautelosos acreditam que o verdadeiro teste ainda está por vir. Como esses meninos vão reagir quando vestirem a camisa azul diante de mais de 60 mil torcedores no Mineirão? A diretoria, por sua vez, trata o assunto como prioridade. Já existe um plano traçado para a reintegração dos garotos, incluindo acompanhamento psicológico, preparação física específica e até uma estratégia de exposição gradual na mídia. O Cruzeiro quer evitar que o assédio precoce de clubes europeus atrapalhe o processo de maturação dos meninos. Pedro Lourenço, inclusive, já sinalizou que só abriria conversas de venda em casos extremamente vantajosos, com cifras acima de 50 milhões de reais por atleta. E é claro que, em meio a tudo isso, Leonardo Jardim continua sendo a mente por trás da engrenagem. O português sabe que, para o Cruzeiro voltar ao topo, precisa combinar experiência e juventude. E enquanto veteranos como Marlon, Matheus Pereira e Lucas Silva seguem como pilares do time, a chegada desses garotos pode dar o novo gás que o elenco precisa para as competições de 2026. O curioso é que a postura de Jardim tem encantado até os torcedores mais críticos. Ele não faz alarde, não promete nada antes da hora, mas deixa claro que enxerga o Cruzeiro como um projeto de longo prazo. Essa calma é o que tem permitido o clube evoluir de forma sólida, sem passos em falso. E o acompanhamento de jovens talentos no Mundial Sub-17 é apenas um reflexo desse planejamento minucioso. Nos bastidores, há quem diga que o próprio Leonardo Jardim planeja viajar ao Catar caso o Brasil chegue à semifinal. O objetivo seria acompanhar de perto os garotos antes da volta ao Brasil, além de observar outros jovens talentos que podem despertar interesse do Cruzeiro. E isso demonstra o quanto o clube está atento não apenas ao presente, mas ao futuro. Enquanto os jogos continuam e o Brasil segue avançando, o Cruzeiro observa cada detalhe. A torcida, por sua vez, começa a sonhar com um futuro onde a base volta a ser protagonista. E se depender do que está sendo preparado agora, esse sonho está muito próximo de se tornar realidade. O mais bonito de tudo isso é ver como o Cruzeiro, um clube que renasceu das cinzas há poucos anos, hoje é capaz de inspirar uma nova geração. Meninos que cresceram vendo a Raposa lutar para se reerguer, agora têm a chance de escrever uma nova era. Uma era que começa, curiosamente, a mais de 11 mil quilômetros de Belo Horizonte, no deserto do Catar.
E quando essa trinca desembarcar de volta ao Brasil, a sensação será de que o Cruzeiro ganhou 3 reforços de ouro, verdadeiros presentes enviados diretamente do futuro do futebol brasileiro. Não se trata de apostas, e sim de certezas que foram testadas no calor do deserto do Catar, diante das melhores seleções do planeta, onde cada toque na bola foi acompanhado de perto pelos olhos atentos de Leonardo Jardim e pela esperança de milhões de cruzeirenses espalhados pelo país. A expectativa é tamanha que, dentro da Toca da Raposa, já se fala que o retorno desses garotos será tratado como o de verdadeiros reforços de peso, com direito à apresentação oficial, coletiva e integração imediata ao elenco profissional. E é fácil entender o motivo. Eles representam a síntese perfeita entre o talento lapidado na base e a maturidade adquirida em uma competição internacional de altíssimo nível. Não são contratações milionárias vindas da Europa, nem nomes badalados que chegam sob o peso de cifras altíssimas. São meninos que cresceram respirando o Cruzeiro, que aprenderam desde cedo o significado de vestir o manto estrelado e entenderam, dentro e fora de campo, o que significa carregar nas costas a responsabilidade de um gigante do futebol brasileiro. Eles não vieram com contratos cheios de cláusulas milionárias, mas sim com o compromisso genuíno de honrar a camisa azul com dedicação e alma. É por isso que, dentro do clube, há uma emoção diferente no ar. Saber que, finalmente, o Cruzeiro está colhendo frutos de um trabalho de base que voltou a funcionar, estruturado e planejado para gerar resultados reais. E quando esses garotos pisarem novamente no gramado da Toca Segundo, o sentimento será de vitória antes mesmo de qualquer jogo começar, pois o Cruzeiro volta a ser aquele clube que fabrica craques, que forma ídolos e que ensina o futebol com coração e inteligência. E isso, para o torcedor, tem um valor que dinheiro nenhum compra. Ver um jovem da base estrear no Mineirão, sentir o frio na barriga antes de entrar em campo e depois ouvir o estádio inteiro gritar o nome dele é algo que ultrapassa qualquer cifra de mercado. É emoção pura, é a essência do futebol, é a ligação entre passado, presente e futuro que apenas clubes com alma conseguem preservar. O cruzeirense sabe que cada garoto que sobe da base representa uma nova esperança, um novo capítulo na história gloriosa da Raposa. E se esses 3 voltarem com o mesmo brilho nos olhos que levaram ao Catar, o Cruzeiro não terá apenas 3 novos jogadores. Terá 3 novos símbolos da reconstrução, 3 motivos para a torcida acreditar que o melhor ainda está por vir e que a era de ouro azul celeste está prestes a recomeçar diante de nossos olhos. Portanto, o que se desenha à frente é uma temporada de 2026 repleta de novidades, expectativas e uma onda de esperança que há muito tempo não tomava conta da nação azul. Leonardo Jardim, com seu perfil estratégico e olhar europeu, surge como o maestro de uma sinfonia cuidadosamente orquestrada, onde cada movimento dentro e fora de campo tem um propósito maior. Pedro Lourenço, o homem que devolveu estabilidade e ambição ao Cruzeiro, segue firme no comando da SAF, garantindo que o planejamento financeiro e esportivo caminhem lado a lado, sem improvisos ou atropelos. A diretoria, os profissionais da base, a comissão técnica e até os mais experientes do elenco estão unidos em uma mesma mentalidade. Fazer o Cruzeiro não apenas voltar a vencer, mas a encantar, a contagiar e a devolver ao torcedor o prazer de ver o time jogar com raça, inteligência e identidade. É a reconstrução de uma mística, a retomada de um estilo, o renascimento de uma filosofia que sempre fez da camisa azul sinônimo de grandeza e paixão. E tudo indica que 2026 será o ano em que o Cruzeiro não apenas voltará a disputar títulos, mas também a emocionar o país inteiro com um futebol digno de sua história centenária. E agora a pergunta fica para você, torcedor cruzeirense. O que acha dessa geração que está brilhando no Mundial Sub-17 e prestes a reforçar o Cruzeiro? Deixe seu comentário,
Diga o que espera desses garotos e, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando cada passo dessa nova fase da Raposa. Porque o que vem por aí promete ser simplesmente inesquecível.